Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na manhã desta quarta-feira, o vereador do nosso município e agora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o Flávio Germano Bussi. Muito bom dia, Flávio. Muito bom dia, Odair, bom dia, Aldori, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma satisfação muito grande aí poder conversar com a comunidade e dividir aí as angústias e conquistas da nossa Casa Legislativa. Muito bem, Flávio. Ontem as coisas estão acontecendo na Câmara, né? Nos últimos dias, a Câmara de Vereadores tem sido o foco das atenções, logicamente, por tudo que tem acontecido ali, especialmente pelo julgamento que aconteceu na sexta-feira, onde houve a condenação aí do Ivonir Scherer, que era o presidente da Câmara de Vereadores até aquele momento, e então ontem houve a renúncia. Mas eu quero falar não desse fato, mas começar falando do Flávio, né? O Flávio havia renunciado, né, ao seu posto de vice, né? Você estava... Eu era vice-presidente até julho do corrente ano. Certo, você estava como vice até junho do corrente ano, e aí renunciou ao posto aí de vice, e agora foi eleito ontem como o presidente da Câmara. Essa sua renúncia e agora essa volta como presidente, foram... Claro, né, você especificou ali que eram motivos de foro íntimo e tal, esse afastamento aí da mesa diretora. Então, até uma pergunta que agradeço para poder até explicar a coerência da coisa aí. Quando eu renunciei ao cargo de vice, foi por questão de trabalho. Eu tinha algumas pendências que eu precisaria estar mais livre, como, por exemplo, o projeto de lei do ITBI. Haviam resistências dentro do executivo, não do prefeito Jorge, mas na procuradoria, na fazenda, alguma resistência ali para que fosse aprovado, e como o vice-presidente poderia aí dar uma desarmonia entre os poderes. Existia um trator que estava ali meio que ainda num limbo, e conseguimos trazer ele na manifestação de 7 de setembro, aquele retroescavadeira que estava em frente à prefeitura, foi uma emenda junto ao deputado Ricardo Guidi, que trouxemos para Timbó, que estava atravancada ali. Então, e além do mais, Odair, o caso, acho que, não querendo entrar no mérito nem falar sobre isso, mas tudo isso repercutiu, lógico, em razão do julgamento de sexta-feira. Certo. E quando uma coisa dessa acontece, eu acho que não é momento de pensar em nada particular ou pessoal, e aí sim pensar no coletivo. Imaginei que a Câmara, né, precisava agora mais esse esforço meu nesses 2 meses e meio, é só um mandato tampão. Acredito que conversei então com os meus pares após a renúncia do vereador Ivonir, e eu acho que eu posso me dedicar a isso aí com afinco. Quero fazer uma união ali com a oposição, com base. Eu acho que os 9 vereadores merecem aí o respeito da cidade, da população, e isso só vai acontecer se a gente realmente demonstrar esse respeito também para a comunidade. Certo, então, por que são só 2 meses e meio? Seria só para cumprir o mandato que o Ivonir teria, então? Perfeito. O regimento interno contempla que em dezembro terá eleições para o biênio 2023-24. Ah, certo. Com a renúncia do vereador Ivonir, então, até alguns regimentos de outras casas dariam conta de que o vice-presidente assumiria direto já, né? E aí seria a Certo. vereadora Gilmara, que também estaria em excelentes mãos. Todos já viram aí a competência dela enquanto presidente. Mas o nosso regimento pede novas eleições e isso acabou ocorrendo ontem. Certo. Então, essa composição da mesa atual com você, com Gilmara, com Edson Bona, Edson Bona. ela vai até o final Sabe, Odair, que na Câmara ali de Timbó, às vezes nada é tão absoluto, mas se tudo correr bem, esperamos que sim, Certo. essa Câmara chega em dezembro unida, forte e apoiando todos os 9 vereadores. Hoje, assim, só para efeito também de curiosidade, talvez até do nosso ouvinte também, como é que está composta a Câmara em termos de situação e oposição? Quem são os vereadores da base e quem são os vereadores que são considerados de oposição hoje ali? Eu vou dar aqui a minha percepção, Certo. então não quer que seja, porque a base é o vereador Ivonir, a vereadora Gilmara, o vereador Rubens Borchardt, o vereador Edson Bona e o vereador Flávio Bussi. Certo. Essa é a base desde o início. Certo. Na verdade, no início era o vereador Adilson Mesch, que foi para a Secretaria de Obras. Aliás, um abraço ao grande amigo Adilson Mesch, está fazendo um trabalho de excelência lá na Câmara na Secretaria de Obras também. Mas esses 5 eram a base do governo. Depois tem o vereador Haroldo Fibes, que é oposição,
o vereador Douglas Marchetti e o vereador Adriano, em tese oposição, mas eles votam junto quando o projeto é bom. Em Timbó existe uma harmonia até grande. E tem o vereador Ito, que ele até cita, isso é dele, dizer que é um lobo solitário, ele é independente aí e faz o que meio que decide ali por si só. Eu acho que a oposição e a situação faz parte da democracia. Claro, isso Às vezes a oposição faz com que a base também enxergue de outra maneira, assim como o contrário também acontece. No entanto, geralmente os projetos aí são passados por unanimidade. Isso aí é visível por todos. Então, tenho certeza, novamente, que todos os 9 vereadores querem o melhor para Timbó e ninguém ali está mal intencionado. certo. E a votação da mesa diretora, ela é uma votação em que todos os vereadores participam ou só quem é que vota para a composição da mesa Foi diretora? todos os vereadores, uma Certo. votação aberta, nominal. A gente clama pela transparência na Câmara Municipal de Timbó. Então, foi ontem aberto uma votação nominal. Todos os vereadores votaram. E o teu nome foi cogitado antes e colocado à disposição? Existe essa composição anterior? Segundo o regimento, até às 18 horas do dia de ontem, poderia ser colocado nomes à disposição. Certo. E ontem, então, às 18 horas, tinha o nome do vereador Haroldo Fibes, que democraticamente colocou o seu nome também à disposição, e tinha o meu nome lá para concorrer a esse mandato tampão. Certo. E como é que ficou a votação? Votaram no vereador Haroldo Fibes, ele próprio, o vereador Douglas Marchetti, o vereador Adriano. O vereador Ito votou, ali dizia o contrário, mas votou em branco, não quis votar em nenhuma. E aí os 5 da base votaram em mim, ficando 5-3 o resultado da eleição. Certo. O Flávio, a gente comentava anteriormente aqui, não quero nem avaliar, não avaliando nem a questão legal envolvida nisso aí, mas politicamente falando, né, politicamente falando, foi uma decisão acertada do vereador Ivonir nesse momento, porque certamente depois do ocorrido, depois do julgamento, e ele permanecendo à frente da Casa Legislativa aqui de Timbó, haveria uma certa pressão popular em cima disso e até eu acho que os próprios vereadores, a própria mesa diretora, os próprios vereadores talvez não se sentissem tão à vontade com relação a essa situação. Então, politicamente falando, a decisão foi acertada. Caros ouvintes, é um caso delicado, mas preciso começar registrando que a lei não faria com que ele fosse retirado nem da presidência nem do cargo de vereador, certo, por ter a possibilidade de recurso ainda. E numa atitude dita por mais de um vereador ontem, uma atitude nobre e corajosa, ele acabou renunciando. Preciso registrar aqui, para que a comunidade também o conheça, que o vereador Ivonir, enquanto presidente, foi um presidente conciliador. Isso pode perguntar para qualquer servidor lá, a maneira como ele conduziu a casa, acessível a todos os vereadores, então fez o melhor que pôde. Certamente ele facilitou a vida de todos os vereadores, renunciando, porque a pressão popular estava grande já desde sexta-feira à noite, assim que saiu o resultado, e isso certamente só aumentaria. A sociedade pediu uma resposta da Câmara de Vereadores e ela foi dada quase que de imediato, assim, no primeiro momento que foi possível. Então, eu acho que isso é um compromisso aí com a comunidade de Timbó, não só dos vereadores, mas também principalmente como do presidente, vereador Ivonir, ex-presidente agora, né, que renunciou até pelo bem da harmonia dos poderes aí, pela credibilidade da casa. Certo. Politicamente falando, certamente foi a melhor decisão a ser tomada, não tenha dúvida disso. E existe até foi aberta aí uma lacuna por um comentário que foi feito pelo promotor, Dr. Tiago, logo na sequência, numa entrevista que ele concedeu, inclusive, aqui para a Lara, no final do julgamento, de que, em função de que ele não teria que ser julgado ainda, né, o transitado e julgado, o julgamento aconteceu, mas ele poder recorrer, né, não é o julgado, mas ele poder recorrer e vai recorrer em liberdade, então também essa perda dos direitos políticos se dá à medida em que ele tem a possibilidade de recorrer em liberdade quanto à sentença, ele também pode recorrer com relação a essa perda de mandato. Então, e o promotor, na ocasião, colocou a possibilidade
de cassação de mandato, né? Mas a gente conversava em off aqui, essa possibilidade, ela também, legalmente, ela seria derrubada facilmente. Eu estudei bastante final de semana, até porque sou do meio do jurídico, né? Certo. Como advogado, assim, então fui ver os julgamentos que tinham a respeito do caso, até para poder auxiliar a casa da melhor maneira. O doutor Tiago e o doutor Alexandre foram bem no júri, assim como os advogados de defesa, em nome do doutor Jeremias Fels, que parabenizo pelo trabalho. No entanto, ali o doutor Tiago fala em cassação pelos pares, né? Pelo que eu vi de decisão, né, ouvintes, em caso os vereadores de Timbó, o regimento até nem permite nesse momento, teria que ter ainda dar uma adequação no regimento, porque tem que ter um conselho de ética, mas digamos que tudo ocorresse que o vereador Ivonir fosse cassado dos direitos políticos dele, mesmo com a sentença lá em aberto, porque não transitou em julgado ainda. A possibilidade de uma liminar botar ele 3, 4, 10 dias depois de volta no cargo são muito grandes, porque ainda não transitou em julgado a decisão. Para aquele que não sabe, transitar em julgado quer dizer que não caiba mais recurso. Certo. Caso o vereador Ivonir e a defesa dele, né, por meio de seus advogados, não entre com recurso até no prazo que der, que eu acho que era 5 dias, essa sentença, então, de imediato, se ela é executada, se aplica. E aí ele pode vir a ser preso e perder os mandatos, né, os direitos políticos. O pedido do Ministério Público foi nesse sentido, da execução imediata da pena. No entanto, o doutor Ubaldo fala na sentença lá, quem tiver o vídeo e quiser ver, de que por ter residência própria, aquelas atenuantes que a gente sabe já, trabalho e pessoa respondeu em liberdade todo o processo, ele achou por bem não executar a pena de imediato, dando então esse direito de recorrer em liberdade. Certo. Então, nesse sentido, está seguindo o que é prescrição legal, né? A Câmara de Vereadores está se pautando aí também nos aspectos legais com relação ao que está acontecendo e aos desdobramentos dessa situação. A gente tem que ter muito cuidado, enquanto agente público, já em todas as situações. Nessa em particular, porque tem lei, legislação, tem sentimentos no meio. Tenho certeza que a família, os amigos do falecido queriam que todos saíssem de lá preso e o vereador Ivonir perdeu o mandato. No entanto, a gente não pode atropelar a lei sob o risco disso que eu te falei, a gente antecipar alguma decisão, o judiciário trazer de volta e ficar essa confusão ali. Eu acho que a Câmara de Timbó não precisa passar por isso. A sociedade de Timbó é uma sociedade ordeira, trabalhadora e falo sempre, tenho aprendido aí nesse pouco tempo de política que eu tenho. Quanto menos os políticos incomodarem, melhor fica. Então, assim, o nosso papel é trabalhar, legislar, fiscalizar o executivo de maneira diplomática e aí ter a harmonia aí entre os poderes e poder com que todos vivam aí bem em sociedade. Muito bem, um dos atenuantes ali que você mencionou também para a gente aqui é que essa situação aconteceu lá em 2014 e o mandato dele é posterior, né? Ou seja, o crime é anterior ao mandato. Não aconteceu durante a vigência do mandato dele, isso também é um fator, vamos lá, dificultador para qualquer ação diferente aí. Perfeito. Não é a minha área, né? A área criminal, não trabalho e a eleitoral tenho aprendido, mas não teria propriedade para dizer, mas pelo que básico que eu li ali, se fosse na diplomação, se esse crime tivesse ocorrido depois dele ter expedido o diploma, talvez poderia ser cassado de maneira mais adequada. Peço desculpas caso eu esteja falando alguma destempero aqui ou despautério, mas ao que parece, como o ocorrido foi em 2014 e a diplomação dele foi em 2020, 2021, teria até essa dificuldade de cassação aí por esse motivo. Muito bem, olha, Flávio, o desafio agora é de conduzir a Câmara nesse período aí de 2 meses e meio, então, como você falou aí, o mandato tampão, quais os desafios agora de conduzir a Câmara nesse período? Eu estou bem empolgado, bem feliz, é gostoso quando a gente participa de uma eleição, então ontem fiquei com as mãos geladas quando o vereador vereador Haroldo Filho se colocou à disposição, dá aquela atenção, aí o voto é nominal, então lembrou um pouco das eleições ali de 2020, é uma emoção muito boa. Fui dormir realizado e acordei querendo realizar mais ainda. O meu desafio, eu acho que o meu e de toda a mesa diretora, da vereadora Gilmar enquanto vice, o vereador Edson Bona enquanto secretário, é de levar essa credibilidade agora, essa seriedade aí para a sociedade de Timbó. Quero agendar visitas, tanto com o prefeito no dia de hoje, para
demonstrar o que aconteceu, fortalecer os elos, aí, os laços do Executivo e do Legislativo. Quero fazer visitas aos órgãos de segurança pública em razão daquilo que aconteceu há dias atrás. A sociedade civil organizada, a CID, CDL, sindicatos. Eu acho que esse meu papel nesses 2 meses e meio é resgatar aí a credibilidade da casa, que também não chegou a ser abalada, mas fica esse diz que me diz. Exatamente, essa situação, querendo ou não, né, ela abala de certa forma. Eu acho que abala, e eu acho que o meu papel, junto com os 9 vereadores, que sempre falam em nome dos 9 agora, e que é uma responsabilidade muito grande, é mostrar que a Câmara é séria, que está ali para trabalhar e que estamos ali para serviço da comunidade. Muito bem, Flávio, quero te agradecer imensamente ter comparecido aqui cedinho, 7h30 da manhã, para prestar esses esclarecimentos e parabenizar aí, desejar sucesso nesse seu mandato, mesmo que curto, à frente da Casa Legislativa Timboense. Muito obrigado, Odeir. Obrigado, ouvintes da Rádio Cultura, pela paciência, por ouvir. E realmente estou realizado, feliz e espero fazer um bom trabalho, mesmo que o tempo é curto, mas o trabalho aí segue. Muito bem, esse foi Flávio Germano Bussi, atual presidente, eleito ontem, presidente da Câmara de Vereadores da nossa cidade.